sobre as variantes, um pouco sobre os vários tipos de depressão. De 12 meses para cá, eu tive alguns comportamentais no sentido de não cuidar direito da minha barba. Eu passei, pessoal, num processo, não uma depressão profunda, mas eu tive uma depressão. E essa depressão, ela não se tornou profunda em virtude da minha disciplina espiritual. A minha disciplina de sempre meditar, procurar escutar coisas que me elevam a mim ter paz de espírito. Mas eu tive um início de depressão. Engraçado que, na ocasião que eu estava administrando alguns problemas de ordem pessoal, eu não consegui visualizar que eu estava no início de uma depressão. Então, é muito importante que as pessoas procurem observar os sintomas, porque eles não são perceptíveis facilmente. Então, a importância de todos nós, seres humanos, ou toda a nossa sociedade em geral, sempre marcar uma consulta com um terapeuta holístico, marcar uma consulta com um pastor, ou com um padre, ou principalmente com os profissionais da área psicológica, que são os psicólogos, e, em alguns casos, os psiquiatras, que é quando a depressão ela chega, pessoal, naquele estágio que a pessoa não consegue tomar banho. Mas eu tive o estágio de insônia, eu tive o estado de não ter força para arrumar a cama, para arrumar a casa, de não me barbear, de não me cuidar do meu corpo como se deve. Então, você que está passando por algumas situações, medos complexos no seu dia a dia, procure sempre se observar de como está o seu psicológico. Se você não é aquela pessoa que está se restringindo das amizades, dos ambientes socializados, será que você não tem tido algum desses sintomas de só querer ficar dentro de casa? Será que você não tem tido os sintomas de só querer dormir, de não sair do quarto? Então, pessoal, a depressão, ela é uma doença silenciosa. A depressão é uma doença silenciosa e ela tem muito a ver também com o campo magnético. E o que é o campo magnético, André? O campo magnético é o que você vibra no dia a dia.
as conexões de amizades, aquelas pessoas que te orientam, te aconselham, o tipo de conteúdo que você assiste, tem a ver também com a depressão. Eu particularmente não assisto mais conteúdos de violência, reportagens de violência eu não assisto mais, telejornais, muito difícil de eu assistir. Então, pessoal, o cuidado é pouco. Procurem ter cuidado com seu psicológico. Que a pessoa que ela tem um problema de depressão, muitas das vezes, a pessoa nem sabe que está com problema de depressão. Eu vim saber que eu estava no início de depressão depois de um ano, que não me convém aqui relatar o porquê que eu tive esse início de depressão. Mas fui procurar ajuda, fui se alimentar de coisas frutíferas, ter um contato com a natureza. Então tudo isso é importante. Tudo isso é necessário. E todo cuidado é pouco. Existem vários tipos de depressão que ela vai e volta. Tem vários tipos de depressão. Eu particularmente, eu conheço pessoas que têm 21 anos com a depressão. Um fato interessante, pessoal. Um fato interessante, no ano passado, eu tive conversando com um amigo que usou cocaína durante 10 anos. E ele falou para mim, isso é interessante vocês ouvirem, viu? Você que se libertou das drogas, dos químicos, é importante você se atentar. E ele falou para mim que teve um amigo dele, evangélico, pastor, casado, um homem de muita fé, um homem muito alinhado, diga-se de passagem. Não se sabe nas exatas as cáusulas, mas segundo esse amigo meu me mencionou, diz que esse amigo, ele voltou a usar cocaína depois de 24 anos afastado dos químicos. Ele voltou a usar cocaína e a vida dele se degradou. A esposa, mesmo sendo evangélica, uma mulher de fé, mesmo sendo uma sacerdotisa, teve que abandonar o lar. Então a gente está aqui falando de uma pessoa que tem uma religião, de uma pessoa que tem um alinhamento, que tem um viés neo-religioso. Se uma pessoa que tem um alinhamento, tem um viés religioso, caiu na tentação de voltar a usar os químicos, você imagina você, meu amigo e minha amiga, que está aí do outro lado, você não tem um suporte nenhum de quando você está com algumas turbulências de ordem psicológica. Então, todo cuidado é pouco. Você que já teve depressão, procure se cuidar, procure sempre marcar uma consulta com a terapeuta, para que você possa estar sendo ouvido, porque o terapeuta holístico, o psicólogo, o psiquiatra, o pastor, o padre, o jesuíta, um amigo, ele vai conseguir mapear, ele vai conseguir mapear e de alguma forma ele vai te sinalizar. Então, olha aí a importância de você ter uma boa conexão de amizade, de você ter uma irmandade com um amigo no seu dia a dia. Então fica esse alerta aí para todos vocês, e se puderem, passe esse vídeo para um amigo seu que você sabe que ele está entrando na depressão e você tem vergonha, você não tem uma habilidade para poder ajudar essa pessoa. Passe esse vídeo para esse amigo, para essa amiga, para ajudar. E fica esse alerta aí para todos. Procurem, independente de qualquer coisa, marcar uma consulta com um psicólogo, com um terapeuta.
Isso é muito importante, pessoal. Cuida da tua alma, cuida dos teus pensamentos, cuida do que está entrando nos seus pensamentos. Cuida, pessoal. Porque muitas das vezes os efeitos podem ser irreversíveis. Por que irreversíveis? Você pode entrar numa depressão profunda e a pessoa atentar contra até a própria vida. Aqui em Caxias do Sul, há poucas semanas, um rapaz, aparentemente meu vizinho, com a saúde aparentemente emocional normal, ele dentro do apartamento, ele se enforcou. Então, pessoal, procure abraçar as pessoas, procurem conversar mais com as pessoas, procurem mais gesticular com as pessoas, procurem mais acessar algumas abordagens mais específicas e mais internas, porque sempre do nosso lado tem alguém com uma depressão, existe alguém, a estatística é mundial, existe alguém agora nesse exato momento que está tomando a atitude de atentar contra a própria vida de várias formas, com a arma de fogo. Por isso que eu sou totalmente contra o uso de arma de fogo. A arma de fogo, ela é para ser usada pelos militares, pessoas que são habilitadas, as pessoas que fizeram curso, que têm preparo psicológico. Eu não aconselho se ter arma de fogo dentro de casa. Porque numa situação dessa, pessoal, a pessoa vai atentar contra a própria vida. Então fica aí esse alerta para toda a nossa sociedade. Procure cuidar do seu emocional.